Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre arte urbana. Vocês já pararam para pensar o quanto que o espaço público se tornou ultimamente em um grande salão de belas artes? Isso é muito bacana. Por quê? Porque acaba propiciando aos menos favorecidos a oportunidade de contemplar obras de arte de vários artistas, que antes ficava exclusivamente em museus, galerias de belas artes. Com os anos, a arte ela tem se difundido muito nos meios urbanos, fazendo com que as pessoas tenham acesso a linguagens diversificadas. Isso é o que nós chamamos de arte urbana, ou seja, é uma modalidade onde os artistas levam as suas mensagens para as pessoas em locais de fácil acesso, né? Mas tudo começou lá na década de 60 na França, né? Por isso que ainda existe uma dúvida muito grande sobre a relação, né, da pichação com o grafite, por exemplo. Na década de 60, estudantes estavam se mobilizando nas ruas em uma grande revolução. E aí eles começam a escrever frases de impacto, né, nas paredes dos prédios. Isso fez com que chamasse a atenção de muitas pessoas com o cunho daquelas mensagens, né? Eles colocavam mensagens ali falando de política, falando de saúde, cobrando mais participação social, né? Um melhor olhar do governo sobre as minorias. Mas o que acontece? A partir da França, esse tipo de mecanismo de comunicação tomou muita força nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, principalmente em periferias, em locais mais frequentados por pessoas de etnias diferentes e negros, foi um mecanismo que eles tiveram para extravasar, né, as suas ideias, os seus sentimentos. E aí a gente precisa falar de Basquiat. Basquiat foi um artista norte-americano, né? Ele nasce em 1960, filho de um porto-riquenho com uma haitiana, né? E quando criança ele teve muita influência da mãe, né? Com essa participação em produção artística, né? Então ele começa aí a se desenvolver no próprio meio familiar, produzindo em casa mesmo os seus desenhos, né, se manifestando através desses desenhos. Futuramente, tá, depois já de adulto, ele é um dos precursores do neo-expressionismo nos Estados Unidos. O expressionismo foi um movimento de vanguarda do início do século XX, lá da Europa. E eles retratavam o realismo cru, o pessimismo diante da vida, né? Os artistas eles colocavam seus sentimentos mais profundos, né? Esse sentimento de desespero diante de tudo que estava acontecendo no mundo. O mais bacana do Basquiat é que em todas as obras que ele pintava, que ele desenhava na parede de um prédio, principalmente em Manhattan, ele assina como Samo. Samo significa sempre a mesma merda. Por aí vocês tiram o sentimento, né, a questão psicológica do Basquiat diante, né, de tudo que ele estava passando naquele momento. Para ele colocar a sua assinatura como Samo, né, sempre a mesma merda, daí a gente começa a entender os sentimentos até de revolta dele diante do mundo, diante da esfera que o cercava, né? E por conta dessas mensagens que o Basquiat ele retratava nas paredes, chamou muita atenção, né, da população, muitos curiosos em querer entender o que estava por trás daquelas mensagens. Isso faz com que o Basquiat seja projetado artisticamente, né? Muito bem. Em 1978, ele abandona a família, ele abandona a casa dele, ele vai viver com alguns amigos, né? E aí ele precisa se sustentar. Quando ele sai de casa,
o sustento do Basquiat passa em ser na venda de camisetas, né, que ele desenhava, ele pintava, e também em postais que ele mesmo produzia, né? Basquiat, ele é um ícone do grafite. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros a expressar as suas emoções diante da vida em locais públicos, né? Nas fachadas dos prédios, em grandes muros, né? Em locais onde as pessoas transitavam, e aí essas pessoas automaticamente elas acabavam visualizando todas essas mensagens que o Basquiat proporcionava, né? Em 1980, ele toma uma projeção muito maior como artista plástico, porque ele participa de uma exposição coletiva. Vários artistas, né, se reúnem e fazem uma exposição coletiva, cada um obedecendo a um critério, obedecendo a um estilo, né, obedecendo a sua própria vontade, né, de passar os seus desejos, as suas ideias, os seus sentimentos. Uma coisa interessante que em 1982 ele namora Madonna, né? O ícone do pop brasileiro, ela e o Michael Jackson. Madonna, naquela época, não era tão conhecida, né? Mas aí ela acaba também tendo uma relação amorosa com o Basquiat. Tá? Em 1984, os próprios amigos do Basquiat começam a se preocupar com a rotina de vida que ele estava levando. Haja visto que o Basquiat ele passou a ser um viciado em cocaína. Então, a quantidade de drogas que o Basquiat estava usando no seu dia a dia, preocupou demais aqueles que o cercavam e aqueles que queriam o bem do Basquiat, né? Muito bem. Quando a gente fala de grafite, existem várias maneiras do artista produzir o grafite, né? Nós temos artistas que utilizam o stencil, por exemplo. O stencil é uma folha plástica de um material bem resistente, onde ali ele vai fazer algumas perfurações. Essas perfurações elas vão retratar a imagem ou a letra que ele está querendo. Depois do stencil pronto, ele coloca esse stencil sobre a parede e ali ele vai aplicar o spray, né? Então ele pode usar a mesma ideia de grafite várias vezes, porque ele vai estar utilizando um material que ele não é perecível, né? Um material que ele possa reaproveitar depois, tá? O que acontece? No Brasil, nós temos também, né, o grafite como uma das maiores manifestações culturais urbanas. Hoje nós temos aí o Eduardo Cobra, nós temos os Irmãos Gêmeos, nós temos Crioula, vários grafiteiros que eles estão sendo reconhecidos mundialmente. Inclusive, muitas empresas, né, elas contratam o trabalho desses artistas para que eles possam, de alguma maneira, deixar o ambiente urbano mais humanizado, deixar um ambiente urbano com uma característica muito mais de aproximação entre as pessoas. Né? Os grandes centros urbanos, a gente sabe que eles são muito frios, né, em se tratando de relações humanas, né? São pessoas na correria, no dia a dia, indo para o trabalho, sendo obrigados a cumprir um horário, cumprir tarefa, regras. As pessoas, hoje em dia, elas passam uma pelas outras, elas acabam não se percebendo, elas acabam não se olhando, elas chegam em casa e não sabem nem por quem que ela passou, elas não são capazes mais de observar o outro. Né? Então, o que acontece? Nas últimas décadas, o ser humano ele tem deixado de ser humano. E as artes urbanas têm feito com que as pessoas parem, né? Parem para apreciar a arte, parem para ouvir uma boa música. Né? Nos Estados Unidos é comum, por exemplo, os músicos se apresentarem em metrôs, músicos se apresentarem em praças, tanto quanto na Europa. Né? Então, às vezes, a pessoa está numa correria, a pessoa está ali indo para casa ou está indo para o trabalho, quando ela percebe a participação de um artista em determinado ponto,
faz com que ela pare e que ela aprecie por alguns minutos que sejam, mas ela vai dar uma parada no ritmo de vida para apreciar a arte. Isso é muito bom, por quê? Porque faz com que a pessoa respire, faz com que a pessoa se acalme, faz com que a pessoa perceba que a correria do dia a dia, às vezes, a torna mais uma na sociedade, a torna mais uma diante de uma extensa variedade de opções, né? As artes fazem com que as pessoas reflitam, que as pessoas observem, que as pessoas pensem, que as pessoas avaliem, né? E quando a gente fala de arte urbana, a gente tem que entender também que o que esses artistas traduzem nas suas obras de artes no meio urbano é o reflexo do sistema que ele está vivendo. É o reflexo da vida que o grupo está vivendo. Muitas das vezes você não está satisfeito com a política, você não está satisfeito com a própria cultura, você não está satisfeito com a economia, com a saúde, com a educação, né? Alguns conseguem hoje, através da internet, postar vídeos, né? Colocar para fora os seus anseios, as suas dores, as suas raivas. Algumas pessoas optaram em traduzir isso através da arte, né? Deixando inclusive locais praticamente abandonados pelo poder público, mais coloridos, mais bonitos, né? Como se fosse um grande ateliê, né? Para se resgatar a essência do ser humano, para se resgatar o que o ser humano tem mais de bonito, que é a sua própria sensibilidade diante do mundo, né? A arte urbana, ela tem esse grande propósito, levar para o público aquilo que de melhor o artista tem para oferecer, né? Antes, a arte ela era elitizada, as pessoas precisavam frequentar grandes salões de belas artes, grandes exposições e até pagar preços altos para que pudessem apreciar obras de artes. Hoje tudo isso está mudando, né? A arte está muito mais próxima da população. A arte está muito mais próxima do ser humano. Em qualquer lugar, numa grande rodoviária, né, num bairro de periferia, em fachadas de prédios, né, nos altos dos morros, né, a gente percebe a produção de artistas, que são pessoas comuns, são pessoas que enfrentam dificuldades, muitos deles que não tiveram uma formação acadêmica em grandes escolas de belas artes, mas que possuem sensibilidade, que possuem talento, aprimoraram seu talento, aprimoraram as suas habilidades práticas. Para quê? Para mostrar para o mundo o que de melhor ele tem, a sua sensibilidade diante do mundo, diante das coisas que estão acontecendo. É uma forma dele dizer para as pessoas, inclusive, para, respira, olha quem está ao seu lado, olha para o seu meio, aprecie a natureza, os pequenos gestos, respire, respire arte. Faça com que a arte seja muito mais do que uma terapia na sua vida, mas que ela seja um mecanismo de comunicação daqueles que muitas das vezes não têm espaço, daqueles que muitas das vezes que não tiveram condições econômicas, mas que usam da arte como forma de sensibilizar as pessoas, o mundo em geral, né, de que o homem precisa muito mais do que nada se tornar humanos, muito mais humanos, muito mais presente, muito mais coletivo, né? Os artistas urbanos, eles têm uma ideia de coletividade. O que ele faz é para todo mundo. O que ele faz é para qualquer pessoa, independente da condição dessa pessoa.
O que eles querem é facilitar o acesso das pessoas para as artes. Isso é muito legal. Tá bom? Beijo no coração.